Livro do profeta Obadias. 31º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a história do profeta Obadias e suas profecias voltadas para o reino de Edom e os edomitas. Os israelitas eram descendentes de Jacó e os edomitas descendentes de seu irmão Esaú. A autoria do livro é atribuída a Obadias, sendo este o menor livro do Antigo Testamento. Através de um capítulo, podemos entender que tal divisão entre descendentes gerou conflitos entre os povos. O profeta teve previsões em relação aos edomitas, devido à crueldade com que trataram os outros povos. Quando os israelitas foram levados para o cativeiro na Babilônia, o reino de Edom nada fez para ajudar e se alegrou com os problemas enfrentados por eles. Obadias profetiza a queda e a completa destruição de Edom, devido à sua arrogância, orgulho e crueldade em relação aos israelitas. Além disso, mostra que após a queda de Edom, Israel será restaurada. Portanto, neste livro podemos entender as profecias dadas pelo profeta Obadias ao reino de Edom, mostrando a necessidade de termos compaixão e solidariedade com os próximos. Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos, todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam a tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus poderosos, ó Temã, estarão aterrorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto,
sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus, até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Livro do profeta Jonas. 32º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a história de Jonas e todas as situações que enfrentou ao inicialmente se recusar a ir para Nínive, a pedido de Deus. A autoria do livro é atribuída a Jonas. Ao longo de 4 capítulos, vemos que o Senhor escolhe Jonas para que ele vá a Nínive pregar sobre o arrependimento e amor de Deus para a população. Mas Jonas recusa o pedido por temer que o povo o considere como inimigo. Com isso, ele foge em um barco para outra cidade. Mas uma tempestade atinge o barco e Jonas, por ser considerado o causador do problema, é lançado ao mar e acaba sendo engolido por um grande peixe, ficando no ventre do animal por 3 dias e 3 noites. Durante esse período, Jonas se arrepende de suas atitudes e dá recusa ao pedido do Senhor e acaba sendo liberado do ventre do animal. Assim ele decide ir para Nínive e prega a todos sobre a necessidade do arrependimento e das consequências que o pecado traria para todos. Os ninivitas se arrependem e Deus os livra do castigo que seria dado. Portanto, neste livro podemos acompanhar as histórias vivenciadas por Jonas, trazendo como importante lição a segunda chance que Deus concede para aqueles que se arrependem dos seus pecados, podendo assim desfrutar da sua misericórdia e seu amor. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco?
Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Jonas, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora,
Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Jonas, capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Livro do profeta Miqueias, 33º livro da Bíblia. Neste livro acompanhamos a história do profeta Miqueias e suas profecias para o povo de Israel e Jerusalém. A autoria do livro é atribuída a Miqueias. Ao longo de 7 capítulos podemos entender como o profeta leva ao povo a mensagem de arrependimento dos pecados cometidos, mostrando as consequências que poderiam sofrer caso não se voltassem para Deus, e que com o arrependimento Israel e Jerusalém seriam restauradas. O profeta também condena as injustiças sofridas pelos mais pobres
que eram explorados pelos governantes. Miqueias profetiza ainda sobre a vinda de um governante de Belém, que defenderia e salvaria a nação. Com as profecias dadas, o povo de Israel confessa seus pecados, tendo assim a libertação e misericórdia do Senhor. Portanto, neste livro podemos acompanhar os esforços do profeta Miqueias em levar a mensagem de arrependimento e restauração para o povo de Israel, mostrando a todos a vinda daquele que governaria para defender a nação. Miqueias, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó, e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gat, nem choreis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição, porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Lax. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moreset-Gat. As casas de Aquizib se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como águia, porque de ti foram levados cativos. Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e roubam-nos, cobiçam casas, e arrebatam-nas.
Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirarás os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias, capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo, e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo,
e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias, capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E a ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que coxeava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que coxeava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto. Porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada. E vejam os nossos olhos o seu despojo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias, capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. O restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores, e destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Miqueias, capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, que te tenho feito, e com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, a quem ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade?
a medida escassa, que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de honra, e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias, capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe. E o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá a ti, desde a Síria, e das cidades fortificadas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós, no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas.
como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra. Tremendo, sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, rejeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.